Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 16 de abril, celebramos o segundo domingo de Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Que o amor do Pai inunde nossos corações neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. No Evangelho deste domingo, acompanhamos o primeiro encontro de Jesus com os apóstolos. Ao chegar no local em que eles estavam, Cristo leva para aqueles homens angustiados a sua santa paz, além de enviar sobre eles o Espírito Santo. Tomé, que não estava presente naquele momento, não acredita na ressurreição de Jesus. Porém, mesmo assim, a misericórdia divina enche o coração dele quando, ao encontrar Jesus, ele professa sua fé afirmando: "Meu Senhor e meu Deus." Aprendamos nós a estarmos abertos para receber a paz e a misericórdia que nosso Senhor tanto deseja que esteja conosco. Se você deseja buscar o amor que tranquiliza toda a ansiedade, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a paz de Cristo a alguém necessitado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, hoje a igreja convida a gente a ir com os apóstolos para o lugar onde eles se encontravam
no domingo, na manhã da ressurreição de Jesus. Jesus foi sacrificado na cruz, numa sexta-feira à tarde, e os seus discípulos que haviam fugido e haviam deixado ele sozinho, viram de longe que Jesus tinha sido morto. E imediatamente eles foram sequestrados por um medo imenso. Se fizeram isso com ele, agora vão vir até a gente, vão nos buscar. Se o propósito daqueles que mataram Jesus era fazer com que ele fosse esquecido, agora eles têm que terminar também com a gente, para que o nome de Jesus não seja mais lembrado, não seja mais falado. Os apóstolos devem ter sido tomados por um medo muito grande, uma insegurança muito grande. Jesus tinha sido tirado deles, eles não tinham mais rumo, não sabiam o que fazer. E a Escritura diz que eles se refugiaram num lugar de portas e janelas fechadas, e ficaram lá dentro, possivelmente fazendo mal uns aos outros, porque o medo de um devia aumentar o medo do outro, a angústia de um devia aumentar a angústia do outro. Eu acho que todo mundo aqui sabe como é que funciona isso, né? Quando a gente não está bem, a gente acaba criando um circuito que não é muito legal, às vezes explosivo. E naquele lugar fechado, ou seja, sem muito ar para ser respirado, aqueles homens ficaram porque não sabiam mais o que fazer. E a única coisa que havia no coração deles era medo. Até que no domingo pela manhã, o Senhor Jesus ressuscita e volta para junto deles. As coisas precisam prosseguir. A cruz fazia parte do caminho, mas a cruz não era o fim do caminho. Jesus precisava ajudar aqueles homens a recomeçar. Então a Escritura diz que, apesar deles estarem num lugar fechado, Jesus entrou e se colocou no meio deles. Irmãos, às vezes a gente está prisioneiro do medo da gente, da preocupação da gente, e a gente não sabe como sair disso. Existem coisas que tomam conta da gente e que a gente não sabe como se desvencilhar delas. Jesus pode entrar. Quando você tiver a impressão de que está até um pouco sufocado de medo, às vezes até fisicamente parece que o ar está indo embora, lembra: Senhor, eu não consigo sair disso, mas o Senhor pode entrar, fica comigo. Jesus entrou naquele lugar, e a primeira coisa que Jesus fez foi trazer a paz de volta para aqueles homens. Desde sexta-feira, eles não sabiam o que era ter um minuto de paz. E quando Jesus se aproxima deles de novo, a primeira coisa que Jesus diz é: a paz esteja com vocês. E sabe, Jesus tem algo especial, Ele é Deus. Isso quer dizer que quando Ele diz algo, o que Ele diz se torna real. Se eu digo para você: fica triste não, você pode dizer para mim: ah tá, padre, obrigado, mas você continua triste. Quando Jesus diz, quando você lê na Sagrada Escritura, alegre-se, não fique mais triste. A palavra de Jesus, ela tem o poder de trazer a alegria que tinha ido embora. Quando eu digo para você: fica em paz, talvez isso possa ser um desejo do meu coração e possa até ajudar um pouquinho você, mas não é o bastante.
quando Jesus diz a você, como Ele diz hoje, a paz esteja no seu coração, Ele devolve a paz que tinha ido embora. Onde Jesus chega, Ele muda as coisas dentro da gente, ao redor da gente. Às vezes a gente não consegue ter paz em casa, porque aqui dentro as coisas não vão bem. Onde Jesus chega, Ele põe paz, Ele acalma o que estava agitado, Ele serena o mar revolto. Quem sabe nessa manhã, o Senhor não está aqui dizendo para você: eu vim devolver a sua paz. Ah, mas Jesus, eu tenho problemas demais, você sabe que eu estou acelerado aqui dentro, parece que eu não consigo mais parar. Pois eu quero que no meio de todos esses problemas, que você vai superar, que você vai enfrentar, você tenha paz dentro de você. Sabe, irmãos, um cristão sabe na pele, que dor e paz às vezes andam juntas. Alguns de nós aqui já passaram por coisas, talvez a perda de alguém querido, sei lá, e já devem ter dito para alguém: olha, eu estou com o meu coração doído, eu estou triste, mas ao mesmo tempo eu estou com uma paz tão grande. E se a pessoa com quem você falou isso não crê, sabe o que ela deve ter dito? Ou se ela não disse, ela pensou: a ficha ainda não caiu. Mas a ficha às vezes já caiu há muito tempo, e ainda assim, mesmo com o coração doendo, tem paz. Essa mistura de coisas que parece que são tão diferentes uma da outra, só Jesus consegue fazer. A dor que a vida traz para a gente, às vezes se mistura com a paz que só Ele traz para a gente. E aí no nosso coração a gente tem ao mesmo tempo sofrimento e serenidade. O sofrimento que a vida nos trouxe e a paz que Jesus nos dá e que as cruzes da vida não nos tiram. A paz esteja com você. Você pode estar passando pela maior batalha da sua vida e ainda assim aqui dentro ter paz. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Onde Ele chega, as coisas aqui dentro começam a mudar. Depois a Escritura diz que Jesus estendeu para os apóstolos as mãos e o lado. E ontem, na primeira comunhão, as crianças tinham que adivinhar o que os apóstolos de Jesus viram quando Ele fez isso. A primeira resposta foi: os pregos. Eu falei: os pregos? Jesus carregava prego na mão? Como é que é isso? Não, as marcas dos pregos então começou a melhorar. Até que eles acharam o negócio. Eles viram os machucados de Jesus. Foi isso que eles viram. Os machucados de Jesus. Mas machucados sarados. Machucados limpos. Machucados diferente. Não mais machucados que sangravam, não mais machucados empoeirados, não mais machucados abertos, marcas de alguém que tinha sido muito machucado, mas que tinha sido sarado. Essa semana, eu pensando com os meus botões, fiquei imaginando, engraçado, né? O Pai Celestial ressuscitou Jesus glorioso. Jesus era tão lindo, tão especial, que os discípulos demoravam até a reconhecer, porque era algo muito novo, muito lindo. O Pai Celestial ressuscitou Jesus, mas não apagou as marcas
que a cruz fez no corpo de Jesus. Vamos e venhamos, não tinha lógica se apagasse tudo. Jesus, com o seu corpo glorioso, ressuscitado, tinha lógica que o Pai Celestial apagasse todas as marcas que a cruz tinha deixado nele, nas mãos, no peito, talvez em volta da sua testa. Mas o Pai Celestial curou todas as chagas, mas não tirou as marcas. Elas estavam lá. Eu acho que se ele tivesse apagado as marcas, era como se ele tivesse apagado toda essa história. Era como se ele tivesse apagado as provas desse amor incrível que fez com que Jesus suportasse rejeição, abandono, traição. Se o Pai Celestial tivesse tirado as marcas que a cruz deixou em Jesus, ele teria apagado tudo que Jesus suportou por nós, para se tornar o nosso Salvador e o dono da nossa vida. Essas marcas, valia muito a pena que elas continuassem. Essas marcas, valia muito a pena que elas não fossem apagadas, porque elas eram o troféu de Jesus, elas eram o sinal de tudo que ele tinha passado e de tudo que ele tinha vivido e de tudo que ele tinha vencido. Deus não quis apagar nada disso. Irmãos, quando Jesus mostra as marcas para os discípulos, é como se eles pudessem reconhecer, só pode ser Ele. Alguém que sofreu tanto assim, mas que agora está aqui, lindo, de pé, só pode ser Ele. Eu acredito que na vida da gente, Deus faz muito parecido. Pessoas que põem os pés nas pegadas de Jesus, são pessoas que um dia chegam aonde o Senhor quer levá-las, mas chegam marcadas. E o Pai Celestial também não vai apagar as nossas marcas, porque as nossas marcas são a lembrança da história da gente, do que a gente viveu, do que a gente venceu, do que a gente se gastou pelas pessoas que Ele nos confiou. E se Ele porventura algum dia apagasse as nossas marcas, tudo isso ia ficar esquecido, e não pode. As marcas que a cruz faz na gente também, elas são preciosas. Cada ferida que a vida nos abre, é uma chance para que as mãos do Pai do céu cheguem lá para nos curar. Mas Ele nos cura não apagando as nossas feridas, mas permitindo que a gente fique com marcas que são o sinal de que a gente enfrentou, venceu e valeu a pena. Essa semana eu estava dando uma olhadinha em fotografias. A gente, no meu tempo, o pessoal da minha época ainda tem fotografia no papel, né? Hoje em dia é tudo num trocinho. Quando num trocinho desse tamanho, sem graça. Mas eu tenho gavetas lá em casa cheias de fotografias no papel ainda. E eu estava organizando umas coisas, estava vendo umas fotos do meu pai, da minha mãe, estava lembrando de umas coisas. E estava lembrando de uma coisa que aconteceu quando eu era adolescente e que me marcou muito. Vocês estão carecas de saber que os meus pais são imigrantes. Quando os meus pais chegaram no Brasil, eles foram acolhidos por família que já estava aqui.
Quando minha mãe chegou, minha mãe foi acolhida pelos tios dela, que cuidaram dela como se ela fosse filha deles. Bom, o tempo passa, a gente vai envelhecendo. Meus tios ficaram velhinhos, e minha mãe e meu pai cuidaram deles. E eu era mais ou menos adolescente, e a vida da família virou do avesso, para a gente poder se adaptar às necessidades deles. E eu lembro que foi naquela época que eu comecei a perceber o meu pai e a minha mãe envelhecendo. Eu não sei se eles envelheceram só porque tinha chegado o tempo, mas eu acho que não. Eu vi os meus pais, quem olha só com um olhar eu vi os meus pais se acabando por cuidar dos meus tios. Os cabelos foram ficando mais brancos, as marcas, as rugas foram ficando mais marcadas mesmo, né? E eu lembro que na época aquilo me impressionou. E eu identifiquei na minha cabeça aquelas marcas de envelhecimento nos meus pais, como o tanto de cuidado que eles estavam tendo com os meus tios. E eu entendi naquela época que às vezes marcas podem ser coisas muito bonitas. Porque para mim ficou gravado isso. Meus pais estão com o rosto cansado, caído, porque eles estão fazendo o melhor para cuidar dos meus tios. E às vezes algumas dessas marcas são mais bonitas do que ter tudo esticado. E aquilo ficou na minha cabeça para sempre. Sabem, irmãos, existem marcas que valem a pena. Existem marcas que a vida faz na gente e que a gente não deve tentar apagar e que Deus não vai apagar. Ele vai curá-las todas, porque Ele vai derramar o amor dele sobre as feridas que a vida faz na gente. Mas Ele não vai apagar para a gente esquecer, porque se Ele apagasse essas marcas, Ele teria apagado a coisa mais linda que já houve sobre a terra: as provas do amor incansável de Jesus. Jesus mostra para os discípulos, depois da ressurreição, feridas cicatrizadas, porque são as marcas do amor dele por eles. Quem sabe hoje a gente não pode olhar um pouquinho para as marcas que a vida tem feito na gente, com um olhar um pouco melhor, sem ficar se sentindo vitimado pela vida, sem ficar se sentindo mais feio por isso, mas quem sabe olhando para as marcas da gente e dizendo: são um sinal do quanto eu lutei, das cruzes que eu vivi, e do quanto Deus tem me ajudado, porque apesar de tudo isso, eu estou aqui de pé. E quem sabe a gente pode olhar para as marcas das pessoas que Deus colocou do nosso lado e começar a ver a elas com outros olhos, né? Sabe, os que são casados aqui estão envelhecendo juntos, né? E parece que casamento envelhece muito, porque eu estava vendo umas fotos, eu estava com uns colegas um dia desse na internet, pessoal que estudou comigo no 2º grau e tal. Cara, não quero te enganar não, acho que o melhorzinho sou eu ali, porque o resto, cara, vocês foram para a guerra, cara, não é possível. Estão casados, mas enfim, de repente você pode olhar para essa pessoa aí que está caminhando com você e que está marcada, viu? E começar a dar mais valor para isso, né? Essa pessoa está se gastando ao seu lado e talvez às vezes ela esteja se gastando por você. Essa pessoa passou por coisas ao seu lado e você estava lá.
Não joga isso fora. Não troca isso por nada que pareça, sabe, limpo, mais apagado. Não troca isso. São sinal de cruzes que foram vividas, vencidas, e está valendo a pena. Jesus mostra as feridas para aqueles homens, e Jesus sopra neles. Eles estavam num lugar trancado, né? Eu fico imaginando que o ar ali dentro devia estar pesado, viu? Não só porque eles estavam num quarto, numa sala, num salão fechado, mas porque eles estavam compartilhando medos, angústias, insegurança. O clima ali devia estar ruim. E de repente Jesus chega e sopra. E diz para eles: recebam o Espírito Santo. E Jesus ensina eles a perdoar. Irmãos, ninguém recomeça sem perdão. Jesus estava ali para ajudá-los a recomeçar. E ninguém recomeça sem perdão, sem dar ou sem pedir perdão. O Espírito Santo que Jesus deu para nós, é Ele quem ajuda a gente a perdoar e pedir perdão. O Espírito Santo sabe fazer isso. Eu não sei. Algumas pessoas, quando não querem muito mexer em algumas coisas que envolvem perdão, elas dizem: perdoar é Deus que perdoa. É verdade. Só que eu quero contar para você, não sei se te disseram já, Deus mora em você. A Escritura diz que o Espírito Santo habita em nós. Então perdoar é Deus. Falou a verdade. Mas não pense que isso é uma coisa lá longe. Deus mora em você. Então esse perdão que só Ele sabe dar, aqui Ele pode ensinar para a gente. E a gente pode compartilhar isso com Ele. Espírito Santo, eu preciso aprender uma coisa nova na minha vida. Eu quero aprender. Me ensina a perdoar. Me ensina a rezar por quem me feriu. Me ensina a deixar de ser advogado de acusação e me tornar advogado de defesa, como Jesus, que no alto da cruz disse: Pai, perdoa essas pessoas que prepararam essa cruz para mim, eles não sabem o que fazem. Quem sabe não é isso que você poderia dizer com a ajuda do Espírito Santo para começar a perdoar as pessoas que prepararam a cruz para você. Quem sabe o Espírito Santo só quer ensinar você a repetir o que Jesus falou: Pai, perdoa essas pessoas que prepararam essa cruz para mim, não fazem ideia do que fizeram. Perdoa, Senhor. E aí a gente deixa de ser advogado de acusação diante de Deus e passa a ser advogado de defesa, do jeito de Jesus. Os apóstolos tiveram esse encontro com Jesus, só que faltava um quando Jesus veio. Quando Jesus não mais foi visto pelos apóstolos, o um que faltava chegou, Tomé. Chegando no céu com a misericórdia de Deus, uma das primeiras coisas que eu vou perguntar: onde é que tu estava, Tomé? Né? Porque não é possível, né? Onde é que tu estava? Bom, chegamos à conclusão ontem com as crianças que ele tinha ido no Açaí para fazer compras. Por quê? Porque a Bíblia diz que Tomé também era chamado Dídimo, e a palavra Dídimo em grego significa gêmeo. Então São Tomé era um dos apóstolos de Jesus que tinha um irmão gêmeo, e como irmãos gêmeos sabem fazer, né, Tomé deve ter lá passado pelo irmão e saiu para resolver alguma coisa para os apóstolos, mas voltou. E quando ele voltou, os apóstolos estavam animadíssimos, eufóricos: Jesus esteve aqui, a gente viu o Senhor. Mas Tomé não conseguia. Não consigo acreditar não. Vocês estão me enganando.
Vocês estão criando fantasias. Irmãos, parece que é uma maneira que a Sagrada Escritura tem de dizer para a gente por que é tão importante a gente estar assim junto, né? Porque quando a gente está junto, como os apóstolos estavam naquele lugar, parece que a gente consegue entender melhor Jesus, descobrir melhor Jesus. Quando a gente se isola, porque no fundo Tomé se isolou, né? Quando a gente se isola, quando a gente fica sozinho, a gente fica entregue a gente mesmo. E aí é tudo mais complicado, é tudo mais difícil de entender, é tudo mais difícil de experimentar. Não se isola, cuidado com isso, viu? Jesus aparece no meio dos discípulos dele, quando a gente está junto, quando a gente acha que é complicado demais, é difícil demais, não quero saber, e fica só, parece que lidar consigo mesmo sozinho é mais fácil. Não é não. Tomé voltou, recebeu a melhor notícia do mundo e não conseguia acreditar. Toda a compreensão do mundo com Tomé. Você já sabe a história desde o final, ele não sabia. São Tomé, que absurdo. Tá, falou o último biscoito do pacote, né? Sempre tão fiel. Sai dessa, né? Sai dessa. São Tomé não conseguia acreditar. Eu não sei se você já ficou com alguma imagem muito ruim na sua cabeça, de algo que aconteceu, você viu e aquilo ali ficou. Quando você fica com uma imagem ruim na cabeça, tirar aquilo, ou então rearrumar aquilo é muito difícil. Eu já vi coisas nessa vida que eu não queria ter visto, né? E que ficaram aqui. E a gente tem que arrumar. Não, é assim, mas é assim, e vamos embora. E um monte de outras coisas não são assim, e vamos lá, pronto. Mas até arrumar isso é difícil. Sexta-feira, Jesus tinha morrido crucificado. O que ficou na mente e no coração de Tomé foi aquela imagem. E de repente agora todo mundo dizendo que Jesus estava vivo, ele não conseguia. Ele não conseguia. Passou-se uma semana, chegou o outro domingo, hoje, e dessa vez Tomé estava lá. E Jesus voltou. Jesus voltou. A paz esteja com vocês. E aí ele vai certinho ali no Tomé. Tomé, tem muitas pinturas que representam isso. Eu acho todas, no geral, muito horríveis, porque dão a impressão de que Jesus está passando uma bronca em São Tomé, daquele jeito. E eu não acredito que foi assim. Jesus sabia que para Tomé estava muito difícil voltar a acreditar. Jesus deve ter ido para ele com uma paciência. Tomé, sou eu, cara. Segura aqui, pega na minha mão. Sou eu que estou aqui de novo. Acredita, cara. E Jesus diz para ele: felizes aqueles que creem sem ter visto. Irmãos, voltar a acreditar, às vezes é muito difícil. A gente está vivendo num mundo em que as pessoas estão com o coração muito endurecido, porque é um mundo que está minando tanto a gente com más notícias, e não só más notícias, com comportamentos agressivos, e que a gente pode correr o risco de ficar duro aqui dentro. Eu não acredito mais no ser humano, eu não acredito mais em nada. Só que escolher não acreditar, porque é uma escolha, faz muito mal para a gente. Jesus sabe que para nós é muito difícil voltar a acreditar depois da cruz, depois da decepção, mas Ele quer nos ajudar. Você vai ser mais feliz se, apesar de tudo que você vê, ou apesar de tudo que você não vê, você continuar confiando em mim.
volta a confiar, volta a acreditar. Isso vai te ajudar a recomeçar. Talvez você não possa acreditar em tudo e em todos, porque isso não é acreditar, isso é ingenuidade. Talvez você não deva acreditar em tudo, porque acreditar em tudo também, né? Mas acredita em mim, confia em mim. Você sabe da nossa história. Eu passei pela cruz, eu abracei aquela cruz, eu venci aquela cruz, eu estou vivo e estou perto de você, confia. Abençoados aqueles que creem sem ter visto. Pessoal diz, eu sou meio São Tomé, tenho que ver para crer. E outras pessoas inteligentes inventaram uma outra maneira de pensar, né? Não, você tem que ser como São Tomé depois. Você tem que aprender a crer para ver. É um pouquinho assim na vida da gente. Confiar em Jesus faz com que a gente seja capaz de dar passos que sem Ele a gente não consegue. E aí a gente começa a ver as coisas de um outro jeito, de uma maneira melhor. Jesus voltou para os seus apóstolos para que eles tivessem a chance de recomeçar. Irmãos, recomeçar é sempre um desafio, porque a tendência da gente é repetir histórias. Se deixar, a gente estraga tudo 10 milhões de vezes. A gente repete, a gente diz que não está bom e faz igual, a gente diz que não quer e faz igual, achando que vai ter outros resultados. Não, vai ter os mesmos. Até que Jesus entra na nossa vida e a gente aprende com Ele, aprende a mesmo na dor guardar a paz, aprende que o Espírito Santo pode nos ajudar a perdoar e pedir perdão, e não há recomeço sem dar perdão e receber perdão, não há. A gente repete as mesmas histórias. Jesus ensina a gente a olhar para as nossas marcas, as marcas que a vida faz em nós, de um jeito melhor, sem medo delas, sem raiva delas, sem vergonha delas. Jesus ensina a gente que a gente é mais feliz quando a gente decide confiar, do que quando a gente tranca o coração da gente para Deus, para o mundo, para as pessoas. Que a gente possa hoje começar de novo com a ajuda dEle, mas começar por um novo caminho, de uma nova maneira, e começar uma nova história. Você não precisa mudar de país, mudar de família, porque se você não muda dentro, você só mudou a paisagem, mas aqui dentro, tudo igual. Hoje, sem precisar ir longe, a gente pode começar a ter uma mudança aqui, e essa mudança é que faz com que todo o resto possa recomeçar. Que hoje você tenha o seu encontro com Jesus nesse lugar santo, e que o seu reencontro com Jesus depois da cruz ajude você a se erguer, dar os próximos passos, com a certeza de que a cruz faz parte do caminho, mas ela não é o fim do caminho. Deus tem algo ainda para a gente, e a gente precisa prosseguir, vencendo o desânimo, com uma imensa confiança no Senhor.